A pedido dos seguidores aqui do canal, eu vou avaliar o filme Guardiões da Galáxia 3, que é um filme repleto de agendas e de panfletagens do que eles pretendem para o futuro da humanidade. Então isso envolve o projeto Genoma Humano, envolve transhumanismo. Ah, mas é um filme de cinema. É um filme de cinema, mas como todo filme empurra uma agenda, esse também empurra. Talvez não as agendas convencionais que a gente está acostumado a ver, mas uma agenda mais futurística e que sim, é realidade e já existem linhas de estudo colocando isso em prática. Existe um projeto científico há mais de 30 anos chamado Genoma Humano, que é um projeto que visa unir o DNA humano com o DNA animal para trazer também habilidades para o ser humano. Então existem duas linhas de estudos que buscam deixar o ser humano meio que um super humano, que seria o transhumanismo, que é o uso da tecnologia, né? Vamos falar de Neuralink, tatuagens inteligentes e outros tipos de tecnologia que estão vindo aí agora. E do outro lado a gente tem aqui o genoma humano, que é o quê? O DNA animal, habilidades animais podendo ser usadas pelo ser humano através dessa fusão de DNA. Eu mesmo não tenho simpatia por esse tipo de ideia, mas essas ideias existem, a ciência trabalha em cima disso. E não é só a ciência que trabalha em cima disso, mas também a mídia trabalha em cima disso, normalizando isso, transformando isso cada vez mais do dia a dia, mais legal, mais normal. Para as crianças isso já é super normal, para os adultos hoje em dia também. Então a gente está sendo condicionado a entender que isso é legal e aceitar quando isso vier, e vai vir, tá? Vai vir porque é científico, por mais bizarro que pareça, por mais coisa louca que pareça, isso é real. Esses estudos existem, essas tecnologias existem, elas estão para sair e é questão de tempo para que o mundo mude de uma forma radical. E não é aquela mudança tipo, ai, saiu o celular, olha, saiu a internet, olha o ChatGPT, ele fala comigo. É uma mudança mais radical porque ela vem de você para o mundo e não do mundo para você. É algo muito diferente de tudo que a gente já viu. Essa alteração, essa fusão de homem com animal, isso já existiu no mundo antigo. Isso existia, a gente vê que existem muitos deuses com rostos de animais, vários lugares onde a gente tem esses deuses homens e animais. A gente sabe que essa questão de misturar com animal já existia no mundo antigo, na época que os anjos caídos vieram na Terra, tiveram relações com as mulheres, nasceram gigantes, aberrações, monstruosidades. Essas monstruosidades deram origem a esses deuses, essas lendas que existem em vários lugares no mundo, né? Inclusive essa pegada aí dos deuses animais também tem vínculo com isso. Há quem diga que fazia parte, eu já vi um documentário sobre, depois nunca mais eu encontrei, mas eu já vi um documentário falando sobre o Antigo Egito tinha uma prática de relacionamento íntimo, onde existia rituais e animais, tá? E toda essa cultura do homem animal, do deus animal, né? Meio homem, meio animal, e não é por acaso que isso existe no Egito. Então, é semente dos anjos caídos, ao mesmo tempo também já existe um culto, já existe alguma coisa relacionada a animais, tá? A gente vê até na Bíblia algumas partes onde Deus repreende algumas coisas em relação a animais também. Você vê que isso não é novidade, não. Então, onde eu tô querendo dizer? Eu não vejo hoje ainda, as pessoas não estão incentivando que você tenha relação com animais. Mas a gente está vendo cada vez mais a normalização do animal humano, né? E isso empurra três questões. Empurra o projeto Genoma Humano, que é a tecnologia animal dentro do seu corpo, né? Células, DNA, mistura de DNA. O transhumanismo, como eu já expliquei, que é a robótica, a tecnologia digital dentro do seu corpo, tá? E ao mesmo tempo empurra a ideia da evolução também, né? De que o animal cresce, vira uma pessoa e não aquela questão do ser humano criado por Deus. Então assim, cara, esse filme já tem um hype muito grande, né? O que é o hype? É a galera querer ver, a galera buscar ver, muito fã, muita expectativa para assistir. É um filme que fala sobre o espaço, então já é de entender que você vai ver aliens, vai ver monstruosidades, você vai ver um certo impulso da agenda alien mesmo, né? A normalização da agenda alien. A gente sabe que tem um engano final que envolve aliens e isso tá relacionado também nesse filme. Então a gente tem aí muitas agendas que acontecem, mas aqui mesmo a gente já tem uma indicação da evolução, né? Tá vendo? Porque o filme se trata de como que o Rocket, que é um
animal humanoide, né, que é um animal meio humano, que foi feito em laboratório, como que ele deixou de ser um guaxinim comum e virou quem ele é. Então você vai ver experimento científico, você vai ver transhumanismo sendo feito com ele, que é um animal, e você vai ver também a evolução de animais se transformando então em humanoides, né, quase ser humano. Por isso que você tem essa imagem aí. E, cara, é bizarro, é muitas bizarrices que daria até medo se fosse nas antigas, mas hoje em dia as pessoas acham legal. E mostrando muito essa questão do laboratório, da tecnologia dentro do corpo, dos animais se tornando inteligentes, tá? Através de um criador que é um Deus. Então isso também eu não gosto dessa pegada quando eles tentam criar uma ideia de que Deus não é Deus, sabe? Eles tentam mostrar pra você que o conceito Deus não é o que é Deus. O que é Deus? Deus, ele é o criador do universo, Deus é tudo. Deus não é uma entidade. Pode ter Deus, ele é muito grandioso e ele vai além do espaço, do tempo, da força, do ser. Ele não simplesmente ele não simplesmente existe, ele é tudo. Entendeu? Ele é o conceito das coisas, entendeu? Então ele rompe qualquer interpretação que alguém pode querer ter sobre ele. E aí você vê esses filmes que, o Deus tal, o Deus aquilo, o Deus ali. Então você fica entendendo o conceito de Deus, ainda mais as crianças, que o que é Deus? Deus é só alguém que faz algo especial. E aí, quando o transhumanismo, o genoma humano promete pra você que você vai fazer algo especial, que você vai ser um super humano, então logo você é Deus também. Deturbando o conceito Deus, você banaliza o próprio Deus e se coloca em lugar de Deus, que é o que a gente vê por aí hoje em dia nos conceitos dessas sociedades secretas que tem por aí. Então a gente tem aí o quê? Um filme que empurra essa ideia do alien, empurra essa ideia da evolução, empurra essa ideia do transhumanismo, da tecnologia integrada no corpo, e a gente vai ver o tempo todo essa coisa do Deus. O cara é um cara qualquer que não tem poder nenhum, mas ele criou isso aí, então ele é o Deus, ele cria mundos, ele cria civilizações. Por quê? Porque ele tem tecnologia, porque ele tem conhecimento, então ele usa da ciência para criar civilizações. Então aí você pensa, será que Deus é isso? Eu não penso isso, né? Acredito que você também não, mas tem criança, tem jovem que pensa, porque isso deturba o conceito de Deus. Entende? Então essa é a primeira questão muito complicada do filme, que tem esse cara que ele é um deus, mas na verdade ele é um humano, mas ele é um deus, entendeu? Então é bem louco. E mostra muito essa evolução, e mostra dois tipos de evolução. Mostra o animal que passa por transhumanismo para virar um super animal humanoide, e mostra também animais que só passaram por uma máquina de aceleração e se transformaram, então evoluíram. Tipo, o macaco não virou gente, então ali uma zebra vira uma espécie de gente, um leão vira uma espécie de gente, então evoluem também e montam uma civilização inteira, entendeu? Que depois é destruída. Então você vê ali que tem esse cara que é um deus, que ele busca criar raças e busca a perfeição. Então isso aí pra mim já é um tipo muito complicado. Eu não gosto de ver, e você chega na cidade, são animais humanoides mesmo, uma pessoa com um bode, uma pessoa zebra, uma pessoa cavalo. Isso é bizarro, isso não tem que ser cultuado. Isso remonta às bizarrices antigas aí que eu já citei um pouco antes no começo do vídeo, que tem a ver também com uma questão do que eles serviam no mundo antigo. Você me entende? Das entidades do mundo antigo, dos seres, de anjos caídos do mundo antigo, de culturas, de atos antigos que desagradam a Deus. Então essa mistura, essa profanação da criação de Deus, que é misturar o homem com o animal, é um absurdo, isso aí é diabólico de verdade. E essa questão do homem-máquina também é uma parte do engano final. É complicada, porque você vai ver o filme tem as suas piadas, que muitas vezes são engraçadas, filme colorido, com trilha sonora, é um filme cativante, que chama a atenção mesmo de quem assiste. Dificilmente você não vai assistir o filme e vai falar, pô, que filme ruim, porque eles fazem um filme bom. A ideia do filme de heróis e tal, sabe, é uma ideia muito pop, que funciona muito bem, mas o problema disso é que tem sempre ideias embutidas. Por outro lado, não tem aquelas ideias, tá, você sabe que é difícil dizer, eu tenho que ficar buscando as palavras aqui, né? Aquelas ideias de conceito, de orientação, sabe? Ideias que mexem com muitas cores, ideias que deturbam a opinião, o ser, o eu, o quem sou. Essas ideias ali não teve nesse filme, pelo menos. Então já é legal que não tem, porque geralmente tá tendo em tudo, né? Muito conceito. E nesse caso não teve. Isso já foi bem bacana por não ter. Mas não teve para dar lugar a outras ideias que são mais, isso não é real, isso não é uma ideia, isso não é uma panfletagem, mas é.
muitos se enganam em achar que o filme não tem panfletagem. Ele pode não ter a panfletagem do dia a dia, aquela panfletagem comum que mexe com questão de opção, né? De o que você é, o que você gosta, esse tipo de coisa. Esse tipo de indução, esse tipo de panfletagem não teve, mas teve outras panfletagens que hoje muita gente não entende porque não é realidade, mas já é uma preparação, uma programação preditiva para o futuro, para tecnologias do futuro. Vamos lembrar que robôs mesmo já foram mostrados em filmes quando nem tinham a ideia de fazer realmente um robô como que era. Então não é a primeira vez que a gente vê tecnologias em filmes que posteriormente, alguns anos depois, se revelam tecnologias reais. Então isso é muito comum. Então conceitos, inclusive de evolução tecnológica, estão sendo apresentados nesse filme e tem sim um significado, tem sim um porquê. Então fica ligado, continua prestando atenção, assiste as coisas com o olho aberto, porque sempre tem alguma coisa. A mídia não tá brincando, é uma luta espiritual muito forte e é muito complicado você definir, né? Tem gente que vai falar, mano, eu não assisto nada, não vejo nada, a pessoa se isola, muito bom. Tem pessoas que já não se isolam tanto, assiste essas coisas, mas consegue ter na mente a separação, porque quando você não sabe o que é, você compra aquilo ali. Aquilo entra em você. Quando você pelo menos sabe o que é e você vê, como eu fui assistir para poder fazer o vídeo e fui lá ver, quando eu fui ver, eu vejo a indução, mas ela não entra em mim, porque eu sei o que é aquilo ali. Eu sei que aquela frase bonita, aquela sensação, aquela trilha sonora, aquela ceninha ali, tá vendendo uma ideia por trás. Eu, tá me vendendo uma ideia, entendi, tô vendo, me engana não. Então você consegue cortar aquilo ali, né? Mas pra grande maioria das pessoas faz o mal. Porque, vamos colocar aqui, 20% nem vê, 30% vê e consegue filtrar e separar e entender que aquilo ali não tem nada a ver e não adorar aquilo ali, não ficar, aquilo ali, endeusando aquilo ali, mas vê e não é nada e já interpreta o que é verdade, o que é indução e já filtra e joga no lixo tudo que não presta. Mas tem o outro 50%, que é a galera que vê e fala, nossa, que muito louco, como eu queria que o mundo fosse assim. Nossa, eu queria andar na rua e ver um monte de ET. Nossa, que da hora se eu andasse na rua e visse um monte de animal andando e falando. Que legal se eu pudesse meter coisas robóticas em mim e eu fosse um super-humano. Olha que bacana se eu tivesse uma cabeça de cavalo e rabo de sei lá o que. Então, 50% das pessoas pensam isso. Os jovens, principalmente. Mesmo que indiretamente. Porque isso está sendo vendido há muitos anos. Star Wars, Star Trek, que o digam. Thundercats, que o digam. Então a gente tem isso aí vindo já de muito tempo. É muito importante a gente abrir os olhos. Porque, cara, muita coisa vai vir. Não tem tanto pra falar. A mensagem subliminar aí, a mensagem punk da coisa é essa. Não teve nada muito forte para outros sentidos como eu esperava que tivesse, não. A única questão é isso aí. É sempre aquelas indiretas de evolução, transhumanismo, robótica, inteligência artificial. É muito futurístico o negócio, né? E tá realmente fazendo uma programação preditiva. Okay? Quer vídeo exclusivo? Quer vídeo que não tá aqui? Quer me ver falar claramente, abertamente, francamente? Quer documentários que não estão aqui, que você não vai encontrar em lugar nenhum? Então vira um patrono no Patreon, você vai estar me ajudando e vai ter acesso a diversos vídeos nesse estilo que eu falei e vai ser muito bom, cara, e vai me ajudar bastante. Mas o que me ajuda também é o seu like, o seu comentário, o compartilhamento pro seu amigo. Isso me ajuda bastante, me anima bastante. E me segue no Instagram se você não conhece meu trabalho lá ainda. Beleza, pessoal? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!